alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Na videoaula de hoje vamos começar o assunto termoquímica e vão ser um conjunto de 2 a 3 aulas sobre esse assunto. Vamos começar pelas reações endotérmicas e exotérmicas. O que estuda a termoquímica afinal? Termo vem de calor e química da química que a gente tem estudado, que é a transformação da matéria. Então ela vai estudar as trocas de calor associadas às reações químicas ou a mudança no estado de agregação das substâncias. Mudança do estado de agregação é mudança do estado físico, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então a termoquímica também vai estudar essa troca de calor. Só para relembrar, a gente já viu a diferença de temperatura e calor, mas fazendo um resumo bem simples, a temperatura ela não vai depender da massa do corpo. Então, por exemplo, água. Se a gente estiver fervendo água, 1 litro de água ou 2 litros de água, se a gente for medir a temperatura, nos dois casos vamos ter 100 graus Celsius, a temperatura que ela está passando do líquido para o sólido. Já o calor, ele vai depender da massa do corpo. Então, o calor que está sendo liberado por 1 litro de água é diferente do calor que está sendo liberado por 2 litros de água. Então, essa é a diferença, é um resuminho da diferença entre calor e temperatura. Falando agora mais especificamente sobre calor, que é o nosso objeto de estudo na termoquímica. Uma caloria é a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. E vocês devem estar achando... E vocês devem estar se perguntando... E sim, essa caloria que a gente está falando é exatamente aquela caloria que está nas embalagens de refeição, de refrigerante, de qualquer coisa, de refrigerante, de bolo, de biscoito, de qualquer alimento. E é a forma de energia que a gente usa para denominar o valor energético que a gente consome. Então, quando a gente está fazendo dieta, a gente mede através das calorias, quantas calorias a gente está comendo. E ela tem uma equivalência lá no Joule, energia que a gente também estuda energia de trabalho, por exemplo, na física. E ela equivale aproximadamente a 4,2 joules. Só que a gente comumente usa não a caloria, e sim a quilocaloria. Então, 1 quilocaloria vai equivaler a 4,2 quilojoules. Ali arredondando. Tranquilo? Beleza? E agora vamos para a parte principal dessa aula, que é o conceito de entalpia de reação. A gente consegue classificar uma reação através do calor que ela consome ou libera. Essa entalpia a gente vai representar pela letra H. Então, vocês vão ver ao longo da aula o conceito de H e, mais especificamente, ΔH, que é a variação de entalpia. E as reações elas podem ser classificadas como endotérmicas ou exotérmicas. As reações endotérmicas são reações que consomem calor. Endo, ela vai remeter a algo para dentro, algo interno, e térmico tem a ver com energia. Então, é o consumo de energia. Elas consomem energia na forma de calor. Um exemplo de reação endotérmica é esse aqui. Uma substância A reagindo com uma substância B, mais calor, ou seja, ela está consumindo calor para formar os produtos C mais D. Então, aqui desse lado dos reagentes, nós vamos ter o HR, que é a entalpia dos reagentes, e do lado dos produtos, vamos ter o HP, a entalpia dos produtos. Nas reações endotérmicas, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Isso, quando a gente for calcular a variação de entalpia, a variação é sempre o estado final, ou seja, dos produtos, menos o estado inicial. Então, como os produtos têm uma entalpia maior do que dos reagentes, quando a gente for diminuir a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, isso vai dar um resultado maior do que zero, positivo. Então, a variação de entalpia nas reações endotérmicas é positiva. Já as reações exotérmicas, exo vem de exterior, de para fora. Então,
As reações exotérmicas são aquelas reações que liberam energia na forma de calor. Mais uma vez, aqui temos o reagente A mais o reagente B, e quando eles formam um produto, eles liberam calor, que é o caso das reações de combustão, reações de queima. Elas vão, além de fazer o produto, elas também liberam calor. Então aqui nós temos, de novo, a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Nesse caso, os reagentes têm uma entalpia maior do que a dos produtos, por isso é que eles acabam liberando esse calor, esse excesso de energia a mais. E quando a gente vai fazer a variação de entalpia, por ser produtos menos reagentes e os produtos serem menor, esse valor vai dar menor do que zero, vai dar um resultado negativo. Tranquilo? Então, essa é a definição básica de reações endotérmicas, exotérmicas e entalpia. Vamos agora para os exercícios, para a gente ver se a gente entendeu como funciona bem. Vamos classificar as reações em endotérmicas ou exotérmicas. Na primeira reação, a gente está tendo H2 mais O2, formando água, e mais 136,6 kcal. Então, ela está mais calor. Se ela tem mais calor, ela está liberando esse calor, então ela é exotérmica. Aqui na de baixo nós temos o carbono no grafite, mais o S8 rômbico, dando CS2 no estado líquido, e está consumindo esse calor. Aqui está negativo, está consumindo. Se ela está consumindo calor, ela vai ser endotérmica. Vocês podem ficar na dúvida, se a gente jogasse esse menos para cá, ela ficaria mais. Então, se ela tivesse mais, ela estaria consumindo, então endotérmica. Aqui na de baixo, temos H2 mais Cl2 menos 42. Esse menos quer dizer que ela está liberando, porque está do lado dos reagentes. Se a gente jogasse esse menos 44 para o outro lado da reação, ele ia ficar mais 44,2 kcal. Então, ele estaria liberando esse calor, então ela é exotérmica. E aqui nesse caso, já está no esquema certinho. H2 mais I2 mais 12,4 kcal vai dar 2HI. Então, ele está consumindo para poder formar esse HI. Então, ela é endotérmica. Tranquilo? É bem tranquilinho, só tem que tomar cuidado aqui com o sinal de menos, né? Porque se tiver sinal de menos, é melhor jogar para o outro lado para ele ficar com sinal de mais e você não errar a questão. Show? Então, agora vamos para o desfecho da aula, que vai ser reações termoquímicas. Então, a gente também vai trabalhar, de novo, com estequiometria, só que agora relacionado a questões de entalpia, né? E alguns fatores, obviamente, vão influenciar nos valores de entalpia e também precisam ser fornecidos para a gente conseguir resolver as questões. A gente precisa dos coeficientes estequiométricos, sempre vamos precisar da quantidade de matéria, quantidade de mols que a gente está trabalhando. A temperatura e a pressão precisam ser fornecidas, e elas geralmente estão na condição padrão, ou seja, 25 graus Celsius e pressão de uma atmosfera. A gente precisa saber do estado físico da matéria, ou fase de agregação, sólido, líquido, gasoso. A gente precisa saber a variação alotrópica da substância. Vocês podem ter visto no slide passado que o carbono lá estava como grafite e o enxofre como rômbico. Estado alotrópico são essas variações. O carbono ele pode estar no estado de grafite ou pode estar no estado de diamante. O oxigênio ele pode estar no estado de ozônio, que seria o O3, ou no oxigênio que a gente respira no ar, que seria o O2. Então, variações alotrópicas são essas diferentes conformações com o mesmo elemento. E, obviamente, que a gente precisa do valor da variação de entalpia para saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, para finalizar, vamos ver onde isso se aplica, como isso se aplica no exercício. Considere a reação de combustão abaixo e calcule. Então, a gente tem aqui C2H5OH, etanol, álcool etílico, mais oxigênio, formando gás carbônico mais água. Então, uma reação de combustão padrão. ΔH dela é menos 1.373 kJ. Como eu falei, a reação de combustão sempre libera calor, então elas vão sempre ser exotérmicas. Já também pode pensar desse jeito. A questão pede o calor liberado por 1 mol de etanol e o calor liberado pelo consumo de 192 gramas de oxigênio. E deu a massa aqui do oxigênio, de 2 gramas por mol.
Vamos lá. Primeira coisa, sempre quando a gente está trabalhando com uma equação, é saber se a reação está balanceada. Vamos ver a reação aqui. Botando de novo na tela. Aqui a gente pode ver que temos 2 carbonos de um lado e apenas um do outro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é balancear esse carbono. Certo? Então, só para deixar bonitinho, vamos colocar um aqui do lado. Não precisa, mas só para ficar bonitinho. Depois dos carbonos, vamos para os hidrogênios. Certo? Aqui a gente tem 2 hidrogênios, aqui a gente tem um hidrogênio, né? Mais 5, então a gente tem 6 hidrogênios. Para 6, então aqui faltam 3, beleza? Agora, só sobrou os oxigênios. Aqui a gente tem um oxigênio, 3 oxigênios desse lado. Aqui a gente tem 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, para dar 7, como que a gente já tem 1, só basta multiplicar por 3 aqui. Então, esse ficou o balanceamento da equação. Se eu falei muito rápido, desculpa, vocês podem pausar e tentar fazer vocês. Mas é que esse tipo de balanceamento é bem tranquilinho, é bem fácil. É só seguir aquela regra macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vai ser por tentativa e erro mesmo. E agora vamos resolver a questão. Ele quer saber qual o calor liberado por 5 mols de etanol. 1 mol, a gente está vendo que está liberando 1.373 quilocalorias. Quando eu falo liberar, já está implícito esse sinalzinho de menos. Tranquilo? Então ele está liberando 1.373 calorias. Quilojoules, desculpa. Quilojoules, porque ele deu 1 kJ para a gente, não em calorias. Então, 5 mols vão liberar X. Só fazer agora a regra de 3. X vezes 1 é igual a 1.373 dividido por 5. Reorganizando, vamos ter que 5 vezes 1.373 dividido por 1 vai dar 6.865 kJ. Eu esqueci aqui de botar o quilojoules. Desculpa, isso é um erro que pode custar muitos pontos em questões objetivas. Mas eu vou corrigir antes de colocar a aula no Drive. Beleza? E agora a alternativa B. Ele quer saber qual o calor liberado pela quantidade de gramas do oxigênio. Bom, 3 mols de oxigênio, eles vão ter 96 gramas. Já que 1 mol de oxigênio tem 32 gramas, 3 mols vão ter 96. E essas 96 gramas estão liberando 1.373 quilojoules. Estou falando quilocalorias de novo. Então, 192 gramas vão liberar quantas quilojoules? De novo, regra de 3. Y vezes 96 é igual a 192 vezes 1.373. Reorganizando, nós vamos ter que 192 vezes 1.373 dividido por 96 vai ser igual a 2.746 kJ. Eu esqueci de novo de colocar aqui o quilojoules, mas eu vou colocar no exercício. E se vocês verem, isso aqui é o dobro desse. Então, para simplificar, a gente podia cortar aqui por 2 e era só multiplicar por 2 o resultado, o valor inicial. Então é isso, gente. A aula de hoje foi mais curtinha. Espero que vocês tenham gostado, porque nas próximas aulas a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, vai trabalhar um pouquinho mais. Então essa aula foi mais leve. Quem vai ficar para dúvida hoje sou eu. E eu vou também botar uma lista de exercícios pequenininha. Vou botar uns 5 exercícios só para vocês praticarem um pouquinho mais. Tranquilo? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.